A Copa do Mundo terminou, mas agora começa outro jogo que pode ser tão importante para o FC Barcelona. Não exagero, pois o futuro de Julián Álvarez pode ser decidido nas próximas horas. Enquanto todo mundo continua falando sobre a final da Copa do Mundo, Joan Laporta já está trabalhando na operação que considera prioritária para reforçar o ataque de Hansi Flick. E cuidado, porque depois das declarações de Gilmarín, o Barça tomou uma decisão muito importante e a oferta que fez por Julián tem limite. O Barça não vai esperar eternamente e durante este vídeo vou contar para vocês porque nesta próxima semana pode ser decidido um dos reforços do verão. O papel do jogador e de seu staff, porque Laporta continua acreditando e qual é o cenário que temos nessas próximas horas. Será que Julián vai conseguir? Será que ele chega ao Barça nos próximos dias? Esperamos que sim. E no Barça Hoy vamos te contar tudo neste vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Com o fim da Copa do Mundo, grandes clubes voltam a focar no mercado de transferências. Durante várias semanas, muitas negociações ficaram em segundo plano para não interferir na Copa do Mundo. Agora não há mais desculpas. É o momento de negociar, de sentar para conversar, de tomar decisões. E uma das negociações que mais desperta interesse no Barça é fechar a contratação de Julián Álvarez. O nome do atacante argentino está há meses em pauta e a diretoria esportiva liderada por Deco considera que o jogador reúne todas as condições para liderar o novo projeto de Hansi Flick. Sua juventude, seu faro de gol, a pressão, a mobilidade e a experiência na elite o tornam um jogador com uma mentalidade competitiva que se encaixa perfeitamente na ideia do treinador do Barcelona. Por isso, nossa equipe continua muito atenta a qualquer movimento que possa acontecer após o término da final da Copa do Mundo. Mas antes de continuar, vou te pedir e quero te fazer uma pergunta. Vocês iriam com tudo atrás de Julián Álvarez? Se a resposta for sim, deixe um like porque este verão promete fortes emoções. Inscreva-se, pois aqui vamos contar todos os detalhes do desfecho dessa operação que deve ser concluída nas próximas horas. Durante esses últimos dias, houve declarações que causaram muito barulho. E é que dentro do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín afirmou publicamente que Julián Álvarez continuará no Atlético de Madrid, mandando uma mensagem firme. Mensagem para todos os clubes interessados, especialmente contra o FC Barcelona. Uma forma de demonstrar sua força, de transmitir que o Atlético não precisa vender um de seus grandes pilares. E, sinceramente, era exatamente o discurso que se esperava de um dirigente que quer proteger seu clube nessa posição de negociação. Mas uma coisa são as declarações diante de um microfone e outra bem diferente é o que acontece quando as conversas recomeçam. E nesse caso sabemos que dentro do Atlético de Madrid existe um fator importante que é o seu grupo de investidores. Um grupo de investidores que está acima de Gilmarín, de Simeone e do próprio Enrique Cerezo. Esse grupo de investidores claramente defenderá seus interesses econômicos. E sabendo que Julián já falou publicamente na Copa do Mundo e disse que quer sair, acreditamos que essa oferta do Barcelona não vai cair em saco roto e que esse grupo de investidores terá que sentar com o Barcelona. Na verdade, como disse, deixei isso bem claro ao Barça em particular, fez uma boa oferta, uma oferta que, aliás, não vai ser eterna. Por isso, embora as palavras de Gilmarín tenham sido muito contundentes, no Barça eles confiam e interpretam isso como, bom, mais um passo nesse caminho. E enquanto o Atlético de Madrid fecha publicamente a porta, Joan Laporta não perde a esperança. O presidente azulgrana manteve a mesma estratégia desde o início. Respeitar os tempos, não gerar barulho durante a Copa do Mundo e esperar. Esperar um tempo que já acabou porque já está tudo resolvido e Julián já começou suas férias. Agora, agora, agora. Trata-se de fechar a contratação mais importante do mandato de Joan Laporta. Segundo as informações publicadas, o Barça demonstrou seu interesse antes da Copa do Mundo e agora espera a resposta definitiva assim que o torneio terminar. Mas aqui chega um dos detalhes mais importantes. Essa oferta não vai ficar em cima da mesa para sempre. Laporta decidiu colocar um limite e o Barça confia que nas próximas horas, ainda nesta semana, se chegue a um entendimento e a operação seja destravada. O Barça precisa planejar seu elenco, fechar contratações, dar a Hansi Flick os reforços o quanto antes,
Por isso, esta mesma semana está marcada em vermelho no calendário. E o Barça tem isso claríssimo. Se durante os próximos dias não houver um avanço significativo, o clube começará a estudar com muita intensidade outras alternativas a Julián Álvares. Porque isso não quer dizer que Julián deixaria de agradar, mas que o Barça deve proteger seu planejamento esportivo e dar ao treinador o que ele precisa. Há um elemento que pode ser determinante nessa negociação: a vontade do jogador. Durante a Copa do Mundo, lembrem que nas primeiras rodadas, Julián Álvares falou à imprensa argentina e deixou muito claro que assim que a Copa terminasse, haveria um desfecho. Ele deixou claríssimo que quer sair do Atlético de Madrid e que a vontade dele é jogar em outro time. E esse time é o Barça. Ele já mostrou publicamente em muitas ocasiões que, desde pequeno, o sonho dele, o futuro dele, sempre esteve no Barcelona. E, evidentemente, se ele fala na Copa do Mundo e diz o que disse, está tudo mais do que encaminhado. Além disso, conhecemos aquela reunião mítica com o empresário dele e toda a cúpula do Barça, está tudo armado. Temos conhecimento de que existe um acordo entre ambas as partes e que o único bloqueio para a operação é que o Atlético de Madrid não quer perder sua estrela. No Barça, entendem que o jogador quer estudar seriamente seu futuro, já está tudo fechado, mas o Atlético de Madrid mantém e quer continuar lutando para que sua peça-chave do projeto não abandone o clube nesta temporada, a entidade rubro-branca. Por isso, nos próximos dias, veremos o que prevalece, o que se sobrepõe, qual caminho Julián escolhe e o que o Atlético de Madrid faz com seu representante. A nível institucional, porque embora Henrique Cerezo continue falando, continue aparecendo, há um grupo investidor que é quem domina, quem coloca o dinheiro e é quem, no final, terá que chegar a um entendimento. Portanto, nas próximas horas, fique muito atento porque coisas vão acontecer. E agora vem outra pergunta, vem algo que muita gente se faz e que passa pela cabeça de muitos culés. Por que o Barça está tão louco por Julián? Por que Hansi Flick? Por que Deco insiste tanto para que Julián seja blaugrana? E bem, está muito claro, a resposta está no estilo de jogo de Hansi Flick. O técnico alemão quer atacantes que não apenas façam gols, ele quer jogadores capazes de iniciar a pressão, de correr para o espaço, de se associar, de gerar superioridades, e Julián se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele pode jogar como centroavante, pode cair para qualquer uma das pontas, trabalha com e sem a bola e pressiona fortemente os defensores. Além disso, Julián já tem experiência em jogos de altíssima exigência, final de Champions, final de Copa do Mundo. Acreditamos que ele tem o perfil ideal para ser jogador do Barcelona e é o atacante perfeito para acompanhar Lamine Yamal, Rafinha, Anthony Gordon ou Karim Adeyemi. Deco está enlouquecido e Hansi Flick pediu para que a negociação seja fechada logo. Lembremos que o Barça já iniciou a pré-temporada e que em breve vão começar os jogos amistosos. Agora Julián, depois da Copa do Mundo, precisa descansar, mas a família, seu empresário e ele mesmo sabem que tem um papel fundamental nessa negociação. Vocês acham que Julián vai acabar sendo jogador do Barça? Escrevam nos comentários Julián sim ou Julián não. Estamos lendo. E agora chegamos a uma das grandes perguntas deste vídeo. Quanto o Barça tem que pagar por Julián Álvares? Existe um valor acordado nessa oferta que o Barça fez antes do início da Copa do Mundo. 100 milhões de euros. É importante deixar isso muito claro porque até se especulou que o Atlético de Madrid iria pedir no mínimo 150 milhões. Pois bem, segundo a nossa análise, se finalmente as duas partes decidirem negociar, acreditamos que os valores vão girar em torno de 100 a 120 milhões de euros entre fixos e variáveis. Entendemos que vai ser um investimento enorme para o Barça, mas também estamos falando da contratação de um atacante com uma projeção incrível. Julián é muito jovem, o Barça sabe disso. E além disso, também sabemos que trazer um camisa 9 dessa dimensão para o seu time no mercado custa bastante caro. E a grande incógnita será verificar se ambas as entidades, ambos os clubes, encontram uma fórmula de pagamento que permita destravar essa operação. Com a Copa do Mundo já terminada, começa o verdadeiro jogo, o Barça espera movimentos nos próximos dias, o Atlético de Madrid terá que decidir o que fazer e o staff do jogador pressiona para que Julián acabe indo para o Barça. Nós aqui neste canal estaremos muito atentos para acompanhar tudo o que for acontecendo.
porque exista ou não um acordo fechado, sabemos que Julián está louco para vir e, além disso, o que acontecer nessas horas vai marcar o futuro do Atlético de Madrid e do Barça. Ambos terão que buscar ou uma alternativa ou se reforçar bastante. Veremos o que acontece e vamos te contar tudo aqui no Barça Roi. Minha mensagem: deixe o otimismo de lado, confie e acreditamos que Julián será jogador do Barcelona. Contamos tudo ao vivo, como sempre, aqui no Barça Roi. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.